Sales Talk. Sales Talk. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sales Talk, o podcast da Sucesso em Vendas para você que deseja aí alavancar suas vendas. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Rafael Mendes, CEO da RP Trader. Seja muito bem-vindo, Rafael. Tamo junto. Eu que agradeço, pessoal. Vai ser um papo bem legal aí. E conta pra gente, Rafael, conta um pouco, pra nossa audiência, para quem não te conhece ainda, um pouco da história do Rafael, da trajetória, do atual momento. Fique à vontade aí para se apresentar para nossa audiência. Como você citou, meu nome é Rafael Mendes. Eu não trabalhei a minha vida inteira com vendas. Tá? Meu principal motivador a trabalhar com vendas, na verdade, são 3 itens que me levaram a trabalhar com vendas. O primeiro item, minha mãe. Minha mãe foi uma gerente de vendas de uma loja de roupas e brinquedo da década de 80 e 90. Eu costumo dizer que eu lembro do tempo que eu ficava na véspera do Natal, esperando a minha mãe fechar a loja para poder ter acesso ao meu presente. O segundo fator que me levou para vendas e que me trouxe para Curitiba é o teatro. Eu estudei teatro 18 anos da minha vida. Tive a chance de participar de alguns festivais de Curitiba, gravei filme que rodou em festivais na França, na Espanha. E o terceiro fator que me levou para vendas foi pessoas. Eu sou formado em TI, em tecnologia, sou pós-graduado em gestão de projetos, mas eu sempre odiei bits e bytes, né? Sempre gostei de gente, sempre gostei de mexer com gente. E em 2015, eu abandonei a minha carreira, trabalhava numa multinacional italiana na área de TI, e fui fazer um estágio na área de vendas. Eu já tinha ali 27 anos, fui fazer um estágio. Eu fui vender pão de queijo na rua. Durante 3 meses, eu peguei uma caixa de isopor e fui vender pão de queijo na rua. Fui me desafiar a fazer algo que era aos olhos das pessoas não tão digno, né? Porque o cara pós-graduado trabalhava numa multinacional. E ali eu falei, cara, eu preciso quebrar o meu caráter, assim. Se eu conseguir vender esse troço na rua, eu vou conseguir vender qualquer coisa. Então foram 3 meses em que foi a melhor escola que eu tive de vendas, né? O corpo a corpo, né? Essa venda direta, assim. Ali, meu amigo, isso tem que ser muito bom. Esses 3 meses depois, aí daqui a pouquinho eu conto a minha carreira em vendas, como executivo de vendas, até a minha jornada como empreendedor. Mas para mim, cara, a minha história em si, ela está vinculada a uma caixa de isopor e ao pão de queijo. É isso que eu sou. Eu sou um vendedor. Que legal, cara. E vamos aproveitar o gatilho, né? E posteriormente isso, porque 2015 não faz muito tempo. Não faz Tudo muito aconteceu tempo. muito rápido essa jornada Muito na área de rápido. vendas. Quais foram os próximos passos? Quando eu terminei meu estágio de vendas, né? Em 2015 mesmo. Não, por quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. O banco ligando, cobrando meu financiamento, que eu não tinha dinheiro. Sem dinheiro, meu amigo. Eu falei, cara, agora eu preciso voltar para o mercado. E aí eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que mudou a minha vida. Uma empresa chamada Central Server, aqui de Curitiba. Essa empresa está entre as maiores empresas do Brasil aí, já ganhou alguns prêmios. 6 meses nessa empresa, por ser um autodidata, né? E por entender muito de método. 6 meses nessa empresa eu tinha vendido próximo ali dos R$600 mil em computação em nuvem. Fazendo prospecção para mim, vendendo e me relacionando. O processo todo. Todo o processo. E aí, quando eu terminei esses 6 meses, o dono da empresa, um dos sócios, me convidou a assumir a área da gestão comercial da empresa como um todo. E bem na época, ali, Receita Previsível, que é esse livro, né, estava chegando no Brasil e tal. Eu falei, bom, uma coisa é você vender para si próprio, outra coisa é você escalar um time. E foi quando eu implementei a metodologia na empresa, e aí a gente ganhou pelo 4º ano seguido entre as empresas que mais crescem no Brasil pela revista Exame. E aí aqui é a terceira parte da minha história. Quer escutar? Com certeza. Em 2016,
o Aaron Ross, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre o livro, Sim. o Aaron Ross trouxe a universidade dele para o Brasil, e aí como eu tinha tido contato com o método e tinha vivido o método dentro da Central Server, eu fui aluno da Receita Previsível no Brasil, fui o aluno da primeira turma, né, tive a chance de, na época o Aaron Ross ainda era sócio, ainda era professor, ele e o sócio dele nos Estados Unidos, o Aaron Placência. E, cara, eu me tornei case na América Latina, né, pelo resultado que eu tinha tido na empresa e pelas minhas notas, pelo meu desempenho com o método da universidade. Em 2017, final de 2017, dezembro de 2017, eu falei para minha esposa, falei assim, nós vamos sair de férias e em 2018 ou nós vamos embora para São Paulo, porque eu tinha esse desejo de ir embora para São Paulo, porque a gente não tem nenhum parente em Curitiba, né, vamos trabalhar em algum local, em alguma grande empresa em São Paulo, ou eu vou empreender em 2018. E aí, Deus é muito perfeito, porque a gente volta 2018 das férias grávidos, né? Ela volta grávida. Eu falei, bom, vou cancelar meus planos, não vou empreender e não vou para São Paulo, vou ficar aqui porque estou bem na empresa, os resultados, bons resultados, né? Tinha uma boa renda na empresa. E aí, em fevereiro, a gente volta a janeiro grávidos, fevereiro ela sofre um aborto, né? A gente sofre um aborto. E aquilo me dá um insight, assim. Eu não contei, mas lá em 2015, quando eu fui fazer o estágio vendendo pão de queijo, foi um outro momento importante da minha vida, porque a gente tinha sofrido o nosso primeiro aborto. E aí, cara, eu fiquei meio depressivo, assim. Falei, cara, isso é um sinal para eu mudar a minha vida, né? Eu acho que Deus, ele age das suas maneiras mais estranhas, assim, né? E não dá para explicar. E aí, em 2018, a gente tem o segundo aborto, e aí eu falo, cara, é o sinal que eu precisava. Só que em abril de 2018, o Aaron Ross vem para o Brasil, num evento, em Floripa, e eu sou convidado a participar do evento. E no momento da palestra do Aaron, ele me chama para o palco e ele fala do case, né, do case que eu me tornei como aluno aqui. Cara, olha que loucura isso. Terminou a palestra, muita gente do mercado, muita empresa, os caras, vem trabalhar para mim, não sei o quê. E aí surge uma grande proposta de uma grande empresa em São Paulo, para eu ir embora para São Paulo. Só que nesse inteirinho aqui, dessas negociações para ir para São Paulo, um amigo me chama para ser sócio. E, cara, vamos abrir um negócio? Eu só não sei o quê. Aí eu falei para ele, eu sei o que nós vamos fazer. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, nós vamos transformar esse livro aqui num negócio. E aí nasce a minha empresa, a RP Trader, né? RP vem de Receita Previsível e Trader significa transação, né? Então, hoje, 3 anos depois, a RP Trader é a maior empresa do Brasil de prospecção usando o método da Receita Previsível. 3 anos a gente alcançou um número maravilhoso de 500 mil de ligações de prospecção. E aí, a minha vida mudou. Caraca. Você também atua, né, em outras frentes, além da RP, né? Conta um pouco, você é head de conteúdo em alguma instituição? Sou em duas. Na verdade, além de ter me tornado um aluno da Receita Previsível, em 2018, eles me convidam para ser professor do método aqui no Brasil, dentro da universidade do próprio Aaron Ross. Hoje, né, 3 anos depois, sou head de conteúdo da Receita Previsível aqui no Brasil. Então, eu sou um dos responsáveis por adaptar o método para o nosso país, porque tem características do Brasil que é um pouquinho diferente das características dos Estados Unidos, né? Também sou responsável por trazer novos professores, adaptar novos professores dentro do método. Em 2018, eu fui convidado pela Escola Conquer, que nasceu aqui em Curitiba e é um fenômeno aí no Brasil, né? Fui convidado para ser professor de vendas, negociação e persuasão. Agora, em 2021, também sou head do curso de gestão comercial da Conquer, que é um curso incrível assim também. E escrevo para 2 colunas de vendas. Eu escrevo para a revista Venda Mais, que é uma revista referência, eu tenho uma coluna B2B, e para o portal E-Commerce Brasil, que é um dos maiores portais de marketing e vendas aí. E aí tá na bio, acho que tá na bio. Que legal. Tive a chance de participar de alguns programas de TV,
né? Depois a Mais galera Você, pode dar um Google aí, Band coloca lá. Notícias. Coloca lá o Mais Você. Fui chamado pela produção da Ana Maria Braga para vender um produto de frio no calor, lá no Viaduto do Chá, e eu vendi vendi 2 cachecóis lá com 35 graus. Que legal. Tem o vídeo no YouTube? Tem no Globoplay. No Globoplay. Globoplay. O Globoplay tem que assinar, né? Não, tá. Joga lá, disponível, Rafael então Mendes. Coloca Rafael Mendes mais na você. descrição do E vídeo. tem lá o desafio que eu cumpri. Que legal, cara. E vamos voltando pro cerne, né, então, da nossa conversa, receita previsível, né? O que é receita previsível, para quem não sabe, para quem ainda não teve contato, né, com a metodologia, para quem está nos escutando aqui, o que o Rafael acredita quando falamos em receita previsível? Boa, é muita coisa, né? Vamos fazer o marketing aqui dos caras. Eu até trouxe o livro, fiz questão de trazer. Sou um privilegiado, eu tenho um livro autografado pelo Aaron, né? Mas, cara, basicamente o método ele nasce dentro da própria Salesforce, ali início dos anos 2000, ali em 2003, 2004. O Aaron Ross, para quem não sabe, ele é um engenheiro, ele é um engenheiro, e quando ele cai, né, dentro da estrutura da Salesforce, ele olha para o processo como um todo e olha para isso. Bom, não sei se você deve ter estudado o modelo Toyota de produção, né, esse modelo Fabril. Então ele enxerga aquilo que a Salesforce estava vivendo e entende que ele pode construir isso dentro de uma esteira de produção também. Por quê? Porque ele identificou que os melhores vendedores perdiam muito tempo prospectando ou perdiam muito tempo qualificando também. Então ele olha para aquela demanda, para aquela geração de leads ali dentro e traz isso para um conceito de produção, algo fabril mesmo, tá? E aí começam a surgir essas sopas de letrinhas, que daqui a pouco a gente vai falar, esses nomes americanizados aqui. Mas eu acho que o grande ponto é quando a gente olha para a metodologia da receita previsível, o que é essa receita previsível, essa tão sonhada receita previsível. Para mim, se resume a uma frase que eu escutei do Aaron, eu tenho isso anotado, sabe? Eu amo essa frase, que ele diz o seguinte: você pode ter um produto incrível, uma ideia incrível, mas nada disso vale se você não tem o quê? Uma geração constante de leads, de novas oportunidades de vendas. Então, cara, se você não tem essa geração constante de novas oportunidades de vendas, você não tem previsibilidade em vendas. E para você ter essa previsibilidade em vendas, você precisa de 3 pilares. 3 pilares. O primeiro pilar, pessoas. E aqui, sucesso em vendas é genial nesse pilar, né? Quando a gente olha para pessoas com mentalidade de crescimento, né? Com perfis específicos, pessoas dentro de funções específicas dentro, né? do segundo pilar, que é processo. Um processo tem que ser escalável, previsível, repetitível, replicável e mensurável. Tá? E o terceiro pilar, para você ter essa sonhada receita previsível, é tecnologia, para você mensurar isso. E aí, meu amigo, a gente pode destrinchar aqui o livro. Perfeito. Mais. A gente bate muito nesses pilares, né? Inclusive dentro da nossa alçada de atuação, né? Com vendas é inimaginável falar de uma coisa sem a outra, né? Dentro desses 3 pilares. Você tocou num ponto importante, não tem como, né, você construir uma máquina de receita previsível sem que você tenha os seus modelos de geração de demanda muito bem estruturados. Né? O livro traz, né? Muito. Ele enfatiza muito, né? Então, comenta um pouco sobre, dentro do conceito da metodologia da receita previsível, o que ele traz com relação a modelos de geração de demanda e qual que você, pela tua experiência, né, enxerga com bons olhos para quem está começando ou quem quer adaptar um modelo agora, né, está passando por uma transição, está estudando estratégias de modelo de geração de demanda. O que o Rafa tem para contribuir para essa galera? Boa. Aqui no Brasil, a capa do livro, ele teve agora a segunda versão, a nova edição do livro. Aqui no Brasil, a capa é uma bola de cristal. Né? Mas eu, particularmente, gosto muito da capa do livro americano, que é basicamente o símbolo da RP Trader. Tá? E aí você falando sobre geração de demandas. Né? Basicamente, um negócio, né, quando você pensa em geração de demandas, como que ele nasce? Ele nasce com leads,
né, ou com contatos, oportunidades de vendas do seu network, do seu ciclo de relacionamentos. Né? A gente chama de leads seeds, né, ou leads sementes, que a metodologia fala. Né? Qual é o grande problema, cara? Qual é o grande problema quando você, né, vive somente do seu networking ou do seu relacionamento? É o segundo estágio. O segundo estágio a gente chama de picos e vales dentro da metodologia. É o momento que você começa a morrer, porque o teu networking ele fica escasso. A não ser que você seja o Joe Girard, né, que é o maior vendedor de todos os tempos, que construiu a lei dos 250 e saiba estruturar isso muito bem, que funciona. Cara, você precisa construir os seus canais de geração de demanda. E aí entra o terceiro pilar, que é o que a Receita Previsível vende muito bem, que é o quê? São os outros dois grandes grupos de geração de demanda, né? Que é os leads NEEDs, ou NETs, que é basicamente a sua estrutura de inbound, muito bem qualificada, muito bem gerada, e hoje a gente não precisa dizer, cara, que quem não está na internet ou quem não utiliza os meios digitais esquece, não está em nenhum lugar, né? E aqui é muito legal, daqui a pouco a gente fala sobre a especialização de time para atender essa demanda do NEEDs, né, ou do NETs, desse lead aqui, e você tem o segundo grande grupo, que é os leads Spears, que vem do outbound, né, que é dessa saída, que aqui, para mim, é a grande revolução da Receita Previsível, né? Como fazer essa prospecção ativa de um jeito estruturado, qualificado e previsível. A gente fala de os leads desse outbound, os Spears, aqui são leads de qualidade, não quantidade, né? Porque tem um esforço gigantesco aqui. Você pesca de arpão, né? Aqui você pesca de rede, aqui você pesca de arpão. A diferença é que você pesca o peixe que você queria comer, né? Aqui não, aqui você vai pegar chinelo, você quer comer tainha, você vai pegar chinelo, latinha de cerveja e afins, né? Então, esses três grandes grupos, né? Os lead seeds são leads do seu networking, né? Os leads spears, né? Que são os leads vindos do outbound, dessa prospecção ativa, e os leads NEEDs, ou leads nets aqui, né? Que são os leads vindos do inbound, especificamente. Mas eu queria fazer um complemento. Posso fazer um complemento? Inclusive, é tema do livro que eu estou escrevendo, né? Eu vou muito além desses três grandes grupos de geração de demanda, assim. Eu costumo dizer o seguinte, né? Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Eu gosto inclusive é a brincadeira que eu estou fazendo no meu livro. Cara, o segredo, né? O segredo é seja visto, né? Quem não é visto não é lembrado, mas beleza. Olha para a frase de uma outra forma. Olha para ela como seja visto, corta ela e lembrado. Seja visto. Canais de aquisições, canais de geração de demanda. E lembrado, afinidade. Como diz o Robert Cialdini, somos mais propensos e influenciados por pessoas que gostamos, sentimos atração, admiração, cooperam conosco e nos elogiam. Quando a gente olha aqui para o seja visto, cara, tem uma infinidade de canais de aquisições. Uma infinidade. Eu amo explorar todos eles. Perfeito. Outdoor. Cara, eu vou começar a fazer panfleto agora, pra você ter noção da minha empresa. Porque eu acredito na variedade de canais de aquisições para ser visto. E quem traz muito isso é o Tração, né? Que a gente o Traction. Falando agora há pouco ali. O Traction, acho que no Traction são 19. É o Bullseye Framework. Isso. É o Bullseye Framework. 19 canais de aquisições. 19 canais de aquisições. Que acho que ainda tem bem mais, né? Cara, tem vários. Esses dias eu tava num Uber e eu achei muito legal. O motorista do Uber colocou um tabletzinho e aí ele chama, como que é? Ele brincou lá com outdoor com driver, assim, a junção da palavra. Ele falou, cara, aqui ó, é um jeito de anunciar. Anunciar a marca, anunciar seu negócio. Tá espaço, de geração de lead aqui, velho, geração de demanda do Uber. Então eu acredito, né? A Receita Previsível ele fala de dois grandes grupos de geração de três, né? De geração de demanda, o seu networking, outbound e o inbound, né? E aí quando você utiliza a própria Receita Previsível você vai para o próximo estágio. Mas eu gosto muito dessa infinidade de canais de geração de demanda aqui.
Legal, cara. E você comentou sobre a especialização do time para cada um desses canais, né? Uhum. Vou fazer uma pergunta bem aberta nesse sentido. Como que você enxerga a diferença em termos de processo para cada um desses canais de aquisição? Se tem muita diferença e se não tem, né? Uhum. E, como você mesmo comentou, quais são as dificuldades e os desafios de cada um deles? Tá? E quando a gente fala de especialização, o que um gestor, uma equipe, né, de um canal inbound tem que ter, o que um gestor, uma equipe de um canal outbound precisa ter? Porque a gente precisa entender qual é a mensagem que o livro, né? Aonde nasceu, qual que é a gênese do autor. É impossível ler Shakespeare sem entender o contexto do teatro elisabetano do século XV. Olha que viagem minha aqui. Mas, cara, a gente precisa entender o que está por trás aqui. O livro, né, o método nasceu dentro da Salesforce. Salesforce é uma empresa que trabalha de segunda a sexta. Normalmente, o comercial. Então, são 20 dias úteis para trabalhar. Vocês trabalham no varejo, são 30 dias. Os caras estão vendendo, dependendo do varejo, nem no domingo fecha. E hoje em dia, com a omnicanalidade também, e-commerce e vendas digitais. Você não para. Aqui, especificamente, o que o Aaron entendeu? Né? O Aaron entendeu que o vendedor gosta de vender. O vendedor gosta de vender. E bons vendedores precisam de tempo para vender. Né? É igual um bom atacante. Ele precisa estar numa boa posição para marcar o gol. Então, se eu tenho um tempo escasso, se eu tenho canais de geração de demanda que geram alto volume, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pré-qualificar esse volume. Né? Eu preciso pré-qualificar esse volume. E uma vez pré-qualificado esse volume ou esse lead, eu passo isso para esse atacante, para esse vendedor. Então, essa etapa de pré-qualificação, de pré-vender, de pré-despertar curiosidade, ela precisa ser especializada. E o princípio da especialização dessa área de pré-qualificação, ela está ligado intimamente aos canais de aquisições. Então, por exemplo, na demanda do inbound marketing, eu tenho uma figura muito popular aqui no Brasil, que inclusive tem um erro de interpretação. Eu ia falar para você explorar isso, é muito interessante. Essa demanda do inbound, especificamente, né, eu vou isolar o meu atacante para o meu atacante marcar, mas eu tenho uma figura aqui dentro que é o famoso SDR, Sales Development Rep. Né? Que a missão desse cara, a missão desse SDR é de qualificar aqueles leads que vêm do inbound, pré-despertar a curiosidade e, uma vez realizado isso, passar esse lead, né, para o vendedor. Na verdade, a gente chama de, né, esse lead, a gente chama de MQL, Market Qualified Lead. Esse SDR tem a missão de transformar esse MQL em um SAL, Sales Accepted Lead. Esse, né, lead aceito por vendas. Lead que possui conformidade ou fit, que vem de fitness, né, está em conformidade para levar esse fit, né, esse SAL para o time de vendas. E daqui a pouquinho eu sei que você vai falar sobre forecast, a gente vai falar sobre SQL. Então esse SDR, ele está ligado intimamente a essa demanda que vem do inbound. Porém, a gente tem a segunda demanda, que é do 100% outbound. Esses leads spears. Eu tenho uma outra figura, um BDR, que é onde a RP Trader entra. Business Develop Rep. Um esforço e um trabalho de inteligência muito grande. Prospecção ativa, né, de prospecção ativa. De despertar a curiosidade, cara, de alguém que nem sabia que você existia. Nem sabia que você existia. Uma vez despertar essa curiosidade, qualificado essa demanda, aí eu repasso para o meu time de vendas. Então, você pegou no ponto sobre especialização de time, olhando para canais de aquisições, acho que a gente pode plugar isso. O SDR plugado para uma vertente do inbound. E o BDR
uma vertente muito mais do outbound. Perfeito. E você enxerga uma diferença de perfil desses profissionais que atuam com SDR, com BDR? Total. O que você enxerga? Total. Cara, na verdade, eu vejo, eu vou pegar semelhanças. O ponto mais importante, eu vejo erros assim clássicos, você contrata muito bem, tá? Cara, eu vejo um erro clássico nas empresas quando contratam um SDR ou um BDR, que é o quê? Qualidade de vocabulário. Cara, a gente vive a síndrome de Tata Werneck. Dá pra entender o que ela fala? Não, né? Cara, a gente, né, esse profissional ele vai falar ao telefone. Né? Ele vai falar ao telefone. Então, a qualidade de vocabulário e a dicção é o ponto que, na minha percepção, se conecta com os dois. Tanto BDR quanto SDR. É básico. Mas as pessoas erram aqui. O que eu vejo hoje no Brasil, ainda por ser uma profissão nova e que está no hype, tem muita gente falando, as pessoas vou contratar aquele SDR ou aquele BDR porque ele tem experiência. Mano, foge disso. Contrata o cara porque o cara tem um bom vocabulário. Perfeito. Isso impacta não só na fala, mas na hora de escrever também, né? Eu olho muito Eu olho muito para isso. Total. Cara, a hora que você pega uma pessoa que tem um bom vocabulário, né? Cara, muitos momentos a pessoa não vai chegar pronta, mas é uma pessoa que ao treiná-la, cara, ela tem um potencial muito maior. Maravilhoso. Eu concordo com isso aí. Esse é o ponto semelhante. Agora tem o ponto que difere em funções. Bom, vamos olhar para o BDR especificamente. Para mim, o ponto principal do BDR está aqui, a habilidade de persuasão. E o que é? A gente ensina isso na Conquer. Né? O que é persuasão? Persuasão é transformar o não em um talvez. Então eu preciso saber como quebrar objeções e trazer esse cara para o sistema límbico. Perfeito. E esse talvez em um sim. Né? É uma linha muito tênue assim, para parecer manipulação. Então a persuasão do BDR aqui, meu amigo, o SDR precisa também, mas a persuasão está muito forte aqui. Do SDR, especificamente, a grande característica aqui para mim é saber como qualificar muito bem esse lead. Qualificar muito bem. Por quê? Porque esse lead, ele vem, né, a gente costuma dizer que ele já passou pela etapa de aprendizagem e descoberta. Ele entrou no teu site, ele entrou no teu e-commerce, ele lê um e-book. Então ele mais ou menos sabe o que você faz. Qual é o desafio aqui do SDR? Saber, cara, como qualificar muito bem esse cara aqui. Entender realmente esse cara possui os critérios de compra ou não. E aí passar. Porque eu vejo muito SDR, cara, fazendo um processo de ativo nessa base, mas não sabe qualificar essa demanda, né? E aí passa um SAL errado, o time de vendas vai e o time de vendas não vende. Então são essas semelhanças e, cara, e os pontos de atenção, assim, que eu acho que diferencia as duas funções. Perfeito. Esse discernimento do SDR, né, ele tem que ser muito bom, porque o SDR no canal do inbound, ele também tem que ter o feeling para ele dar o não para o cliente, né, em caso de não ter o fit, por exemplo. Diferentemente do BDR, que ele já vai trabalhar numa base que a gente sabe que ela tem qualidade, já tem fit, né, para ser, já está dentro de um ICP, ali, acredito que essa seja uma lógica em termos de qualificação muito forte, né, independente do processo. O ICP tanto para o BDR quanto para o SDR. Né? O BDR, cara, aqui está o ICP, me traga essas contas. SDR, aqui está o ICP, veja se essas contas estão dentro do ICP. A forma de olhar para a base que ele tem para trabalhar é diferente também. Muito boa. Legal, cara. E quando a gente olha para processo, né, dentro dessas duas, né, eu vou até puxar para a terceira, até mesmo quando você trabalha com o teu network aqui, né, com as sementes. Né? Como que você enxerga com relação a processo de vendas mesmo, em termos de etapas? Você acha que tem que ser, essas pessoas, essas empresas precisam olhar para esses canais e colocar os processos de forma diferente? Ou existe uma forma de você montar um processo para acomodar as demandas independente do canal? Cara, essa é uma pergunta mega inteligente.
Eu vou usar um dado de mercado que eu gosto muito. A gente estava conversando sobre o HubSpot, eu já percebi que você é fã da HubSpot. Eu sou fã de outra plataforma, que é HubSpot, não precisamos falar, mas tem um dado da HubSpot que diz o seguinte, ó, em 2019, a HubSpot lançou uma informação seguinte, que 80% das vendas, elas requerem 8 follow-ups. 8 follow-ups. E somente 2% das vendas é realizado no primeiro follow-up. Então, o que isso quer dizer? O vendedor apresenta uma proposta comercial, e ele precisa de, no mínimo, 8 follow-ups para fechar. Beleza? Agora vamos olhar sobre processo, olhando para canais de aquisições, que você acabou de citar. Cara, quando eu olho para um lead seeds, né, o de confiança, um leads do networking, a minha probabilidade de fechamento ele é muito maior. Porque eu venho o quê? Referendado por uma outra pessoa. Né? Existem estudos que... A conversão tende a ser maior. Existem estudos que dizem que é de 22% a 44%. É muito alto. É muito alto. Então, o caminho do processo de um lead de confiança é mais curto. Né? É mais curto. Então, respondendo a sua pergunta, se você acha que um processo de vendas para cada canal de aquisição ele é diferente, na minha percepção, sim. Claro que sim. Porque eu gosto muito da palavra, a etapa de aprendizagem e descoberta para cada canal de aquisição é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo, eu estou fazendo uma campanha de outdoor no aeroporto, a minha empresa está fazendo. Cara, é um impacto de 10 segundos. De 10 segundos. O meu cliente vê lá no outdoor, né, o meu prospect vê lá no outdoor, tipo, a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. O cara veio e fala, legal, preciso saber mais sobre isso. Agora, eu estou num churrasco com um amigo e o amigo fala assim, cara, eu sei um negócio que pode te ajudar a vender mais. Ó, essa empresa aqui, cara, os caras estão fazendo isso e isso para mim. Nossa, cara, preciso falar com os caras. Então, a experiência do cara dentro do processo, olhando para canal de aquisição, é completamente diferente. E aqui está o grande erro que a gente estava falando exatamente sobre o outbound, né? Sobre essa prospecção ativa. Cara, é um lead que não... ele é importantíssimo, mas é um lead que não sabia que você existia. Então, eu gosto de dizer o seguinte, cara, que eu multiplico vezes 2, tá? O outbound, para mim, cara, no mínimo 16 follow-ups pós a apresentação de proposta. Com certeza. O inbound, o da HubSpot é 8, mas você tem que entender que a HubSpot está intimamente ligada a essa estratégia de inbound. Sim. O cara recebeu um e-book, o cara foi notificado por um ele foi educado antes de fazer uma levantada de mão. Então, respondendo, eu sou meio prolixo porque eu sou professor, né? Então eu tento ensinar aqui. Cara, o processo está intimamente ligado ao seu canal de aquisição. Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de processo, né, até sempre que a gente se depara com clientes, isso é uma crença muito forte, né, da Sucesso. Eu explicito muito isso. Eu falo, cara, para você desenhar qualquer tipo de processo para qualquer canal, você precisa entender da jornada de compra do perfil de cliente daquele canal. Então você foi cirúrgico ali, cara, a jornada de compra, né, a experiência que o teu cliente tem dentro de um canal de inbound é completamente diferente de um de outbound, que é muito diferente de uma indicação. Então você precisa olhar para cada um deles com personalização, né? Acho que essa é a palavra que eu acredito muito. Você entregar de fato algo, você desenvolver, né? Para quem está assistindo, que está pensando em desenvolver isso, entenda que dificilmente com um único processo você vai conseguir acomodar todos esses canais. E aqui eu tenho um ponto divergente com alguns influenciadores do Brasil, que diz o seguinte, ó, que você precisa se tornar mestre em um canal e foca ali. Cara, eu penso o oposto. Cara, você tem que experimentar o que você puder, velho. O que puder, porque no fim de tudo você tem que pagar conta. Entende? E como que você vai saber se você é bom
só naquele canal? Cara, experimenta. Eu faço assessoria de imprensa inbound. Para mim, meu negócio, assessoria de imprensa inbound, outbound, outdoor. Ah, mas eu não tenho todo esse dinheiro para fazer. Beleza. Aí eu concordo. Cara, foca em um. Mas, vai ganhando um pouquinho de dinheiro, cara, experimenta outros canais. Sim. Porque quem não é visto não é lembrado. E aqui a dica para quem está assistindo é: não sustente o seu negócio em um único canal de aquisição. Não sustente. Cara, a gente vive no mundo omni, né? Mundo omnichannel. Experimente outros canais. A gente falou do Bullseye Framework. Isso, eu ia falar dele agora. Cara, sabe qual que é durante 2 anos da minha empresa, o meu melhor canal de aquisição, sabe qual foi? Meu blog, SEO. A gente faz 4 matérias para o blog autoral por mês. Só blog. Por quê? Porque o Google, ele te premia em relação a isso. Conteúdo autoral, conteúdo relevante, ele te coloca na primeira página do Google. Leva tempo. Levou 2 anos para eu chegar na primeira página do Google de graça, teoricamente de graça, orgânico, algumas palavras-chave. Então, assim, cara, é multicanal. Né? Esse conceito, né, que o Traction traz muito, ele fala que, cara, você pode até encontrar o que você é bom, né, mas não deixe de trabalhar os outros, mesmo que os outros trabalhem em função do principal. Né, quando a gente olha para a nossa operação, o nosso principal canal é o nosso canal de vendas. Uhum. Só que não significa que a gente vai ficar 100%, né, acomodado ali com o canal de vendas outbound, por exemplo. A gente precisa ter outras alternativas de canais que eles possam até mesmo convergir lá para o outbound depois. Né, mas eles precisam estar muito bem estruturados para que a gente seja cada vez mais forte, né, principalmente no meio digital. Né? Você comentou que isso a gente não precisa nem falar, cansa de falar que se você não está lá hoje, você não está em lugar nenhum. É quando a gente fala do outbound, né? Vamos pegar, o core ali da receita previsível. Da receita previsível e da RP também, né? Dentro do modelo de atuação de vocês. O que você enxerga como os maiores desafios, né, que você tem dentro de um conceito de outbound, de um canal de outbound, e o que você enxerga que vai acontecer, né, nos próximos anos, próximos meses, até agora a gente está muito mais acelerado. Na tua visão, olhando só para o outbound. Muito boa pergunta. Cara, para mim o maior desafio, eu já percebo isso hoje, lembra das paleterias mexicanas? Todo lugar você vê uma paleteria mexicana. A gente está vivendo a febre da barbearia. A barbearia gourmet. Né? Para mim, o grande desafio, cara, do outbound é que ele vai virar spam. Ele corre risco de virar spam. Quantas vezes você é abordado no LinkedIn com uma mensagem não personalizada com alguém tentando te levar para uma reunião? E muitos já oferecendo produto. Errou totalmente feio. Então, acho que o grande desafio do outbound, dessa saída, cara, é não se transformar em spam. E aí, meu amigo, exatamente o que a Receita Previsível vem para combater. Ela aposenta esse cold call 1.0, essa ligação fria, essa ligação não personalizada, essa abordagem de venda, cara, no primeiro contato ou nos primeiros contatos. Então, eu acho que o grande desafio do outbound para os próximos 5, 6 anos é não virar spam. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto em relação ao outbound, e aí olhando para o Brasil, tá? Olhando para o Brasil cara, telefone ainda é um canal dentro do outbound com muito poder, assim. 44% eu trago isso do meu negócio, que a gente vive de ligações, a gente faz muita ligação. 44%, cara, é a efetividade do telefone numa cadência de prospecção outbound. Ainda é o dispositivo no Brasil que converte muito. O brasileiro gosta de falar, tá? Perfeito. Gosto de falar. Nos Estados Unidos, eu fiquei assustado. SMS é um canal muito utilizado para prospecção outbound. A gente nem usa esse troço. Aqui é spam. Aqui é spam. Então, acho que o segundo grande desafio do outbound no futuro cara, como olhar para esse mundo omni e diversificar isso. Né? Então, e-mail, LinkedIn, SMS,
Tem uma galera já usando o WhatsApp para poder fazer prospecção outbound, mas estão virando spam, porque já está tentando vender por WhatsApp. Tá? Então, cara, eu acho que o grande desafio vai ser entender, cara, Alternativas. a prova social, o paradoxo da escolha. Qual o canal, né, eu vou utilizar no futuro para ter uma maior taxa de conversão no outbound? Esse vai ser um grande desafio. Perfeito. Você foi exemplificando aí, a gente viu, né, nos últimos 3, 4 anos, né, essa ascensão, né, desse conceito. E eu lembro quando eu comecei a fazer isso, né, eu estava até te contando a história, eu comecei a implementar o Receita Previsível, né, na própria Sucesso em Vendas, isso era 2017, e estava começando. Então, quando eu fazia uma abordagem via e-mail, todos aqueles hacks de pedir uma indicação interna, ou até mesmo no LinkedIn, né, com mensagens personalizadas, cara, eu tava nadando ali, de braçada total, ninguém tava fazendo isso, né? Cara, passou um ano, assim, isso começou a aguçar, cara, eu comecei a receber, isso começou a virar uma febre. Spam. E a pandemia piorou mais. Piorou, com certeza. A pandemia piorou. Porque uma vantagem que você tinha era em relação a, por exemplo, e-mail marketing tradicional, cara, o e-mail marketing se tornou exposure faz um bom tempo, já naquele modelo que a gente estava acostumado. Quando a gente traz para um conceito do Receita Previsível, em que, uma mensagem mais pessoal, né, plataformas que permitiam com que você enviasse o e-mail direto da tua caixa de uma forma muito pessoal, então isso facilitou muito, só que, cara, ao passo que isso foi evoluindo, foram surgindo várias plataformas fazendo isso. Né? Muita gente começou a fazer. Então, muita gente. Por isso que você falou a palavra personalização, né? O ABM, Account Based Marketing, algo muito mais personalizado, né? Sabe que eu tenho visto pessoas fazerem prospecção outbound muito parecido com o que a gente chama na imprensa de Media Kit. Tipo assim, eu tenho um cliente que organiza as maiores corridas de ruas de Curitiba. Ele parou por causa da pandemia, mas, cara, um dos fluxos de cadência de prospecção, sabe o que é? A gente entregava um kit de corrida pro gerente de marketing. Muito bom. Cara, isso conecta absurdamente. Isso tá muito dentro do ABM. Eu prospecto investidores para minha empresa, sabe como? Eu mando cesta de café da manhã pros caras. É o meu primeiro fluxo de cadência. Em um mundo tão on, quando você faz uma interação off, você é diferente. É isso aí. Perfeito. Para a gente finalizar esse ponto, né, do Receita Previsível, quando a gente fala de pessoas, que é um pilar para a gente, é um dos principais pilares, né, e o mais importante dentro de qualquer operação. Pode ter o melhor processo, pode ter a melhor ferramenta de tecnologia, se você não tiver pessoas preparadas, pessoas habilitadas, né, pessoas treinadas, você não vai ter sucesso na sua operação. Não. Isso é uma certeza. Como que você enxerga as skills hoje de um profissional, especificamente de um BDR, de outbound? Eu sou suspeito porque eu não contrato ninguém de mercado, assim. Eu tenho uma filosofia de vida. Eu não contrato ninguém que já teve experiência. Mas aí a minha filosofia, por quê? Porque eu sou professor, entende? Então os meus gestores se tornaram professores. Então a gente é meio time de futebol, assim. A gente prepara a nossa categoria de base, sempre, tá? Mas, entretanto, todavia, tem negócios que você precisa acelerar, então você precisa contratar caras que já são de mercado. Então vamos olhar para esses caras que já são de mercado. Cara, as famosas hard skills e soft skills. Beleza, hard skill, né? Cara, não tem como falar que o cara tem que ser alguém que tem muita facilidade com tecnologia. Quando a gente olha para tecnologia, ferramentas web, cara. O cara tem que saber se relacionar muito bem com a internet, olhando para hard skill, tá? Aqui tá o principal ponto na minha percepção. O cara tem que saber analisar muito bem dados, né? O cara tem que ser um leitor voraz, né? Vamos prospectar sucesso em vendas. Cara, vamos olhar aquilo que a PNL chama lá de rapport, vamos olhar todo o contexto que está por trás disso daí. Agora eu olho para soft skill desse cara, e para mim soft skill é o que mais define assim, um profissional de sucesso. A hard skill pode ser uma língua estrangeira, entendeu? Dependendo da operação do cara. Mas vamos olhar para soft skill aqui. O que eu te falei, dicção, oratória. Né? Oratória é o ponto,
é o ponto fundamental. Fundamental. Mas tem o segundo ponto, tanto para o BDR quanto o SDR. E é a palavrinha da moda. E dificilmente você descobre isso se você não é um especialista da área, o lance da resiliência. Resiliência. Para você ter noção, tem um dado, eu gosto de trazer esse dado, que hoje no Brasil, para você ter 1h30 de ligação útil por dia, 1h30 de ligação útil por dia, você precisa de no mínimo 90 ligações. Caraca. Cara, é trabalho, meu amigo. É muito não. É muito não durante o dia. É muito não. Então, e aí, tem um livro chamado Como Construir Sua Resiliência, de um cara um americano, que ele diz o seguinte: o que é a tal da resiliência? Resiliência é a arte de responder de maneira ativa e produtiva a uma adversidade. Então, se eu tô tomando, vamos lá, eu luto Muay Thai, eu já lutei Muay Thai, eu tô tomando um soco na cara do meu oponente. Resiliência é a arte de responder de maneira ativa. Eu tô apanhando aqui, vou atacar também, cara. Agora tem que ser produtivo, tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Nocautear o cara. Tô recebendo não. Como eu vou ser resiliente em relação a isso? Preciso responder de maneira ativa. Opa, beleza, não. Vou parar de sofrer, vou agir. Agora de maneira produtiva. Vou descobrir formas de contornar essa adversidade no meu dia a dia. Então esse é um ponto fundamental do soft skill. Porra, legal. Você puxou uma hard skill sobre dados, né? E é um ponto que eu queria muito explorar de você, que é sobre forecast, né? Você já até antecipou um pouco. Eu queria entender como que vocês fazem hoje, né? Como que vocês trabalham, né? O forecast lá na RP, e quais são os dados necessários, né, para você construir um modelo de forecast. Então, né, a gente entende que muitas empresas trabalham, né, com cruzamento de atividades com dados de funil. Você falou um pouquinho sobre SQL ali, acredito que vocês usam essa métrica. Fala um pouco quais são os dados que vocês utilizam na RP e como vocês fazem esse modelo. A gente precisa entender que, né, a palavra lead, ele é como, lembra do Dragon Ball Z? Você é um Saiyajin, aí você vira Super Saiyajin, vai evoluindo dentro do desenho. O lead, né, tem várias bibliografias que contextualizam o lead. Eu gosto de olhar para lead eu tenho a minha bibliografia própria. Eu gosto de olhar para lead eu faço a conexão com a palavra leader, né? Leader, né? Então esse lead, ele passa por uma evolução dentro do funil de vendas. Perfeito. Como um Super Saiyajin, como um Pokémon, vai evoluindo, ok? Então essas evoluções do nosso Super Saiyajin, do nosso Pokémon, ele passa por 3 grandes evoluções. Na verdade, são 5 grandes evoluções. São 5. MQL, SAL, SQL, cliente e campeões. Então, MQL, Market Qualified Lead. Então, esse lead, né, esse contato, esse cara, você não tem a certeza, né, nem você e nem ele tem a certeza que a sua solução pode ajudá-lo. Então, o cara gerado por marketing, seja outbound ou inbound. Você tem seu time de pré-venda, seu time de pré-venda faz um contato, seja ele SDR ou BDR, faz um contato para qualificá-lo dentro do ICP, dentro dos critérios desejados para vendas. SAL, Sales Accepted Lead, lead aceito por vendas. A minha análise de forecast está muito ligada ao terceiro estágio, ou o último estágio dentro do funil de vendas. Depende muito do conceito como as pessoas constroem, mas eu gosto de olhar para SQL, Sales Qualified Lead. E aí as bibliografias dizem que o SQL é o cara que já elegeu a sua solução como a ideal, ele não tem mais nenhuma dúvida, tá? Elegeu a sua solução como ideal, ele não tem mais nenhuma dúvida. Como que eu faço o meu forecast? Qual é
o ponto fundamental do meu forecast. Olha, SQL, mas onde é que está o meu SQL? Se o meu vendedor já emitiu o contrato para o cara. O meu forecast está em cima de SQL. O cara pode não ter assinado o contrato ainda, mas se ele pediu o contrato para analisar, o meu forecast está em cima desse cara. perfeito. Então, o meu SAL e meu... Lógico, você tem métricas de conversão entre fases, e aí está ligado a tarefas, ao follow-up como um todo, mas o meu forecast, a gente precisa entender que forecasting, para a galera que não sabe, traduzindo a palavra, forecast significa previsibilidade, previsão. A minha previsão, ela está em cima do SQL. E qual é o ponto-chave da minha previsão? Esse cara já solicitou o contrato. Seu gatilho. Isso é o gatilho. Porque se ele já solicitou o contrato, cara, é porque ele elegeu você como uma solução ideal. Ele pode ter dúvidas jurídicas. Perfeito. Ele Uma pode... parte de aprovação ali. É isso aí. Cara, gostei de você, manda um contrato para mim. Manda um contrato para mim. Agora, no teu mercado, que é o mercado do varejo, é mais desafiador nisso. É bem mais desafiador. Bem mais. O nosso SQL tá uns passos atrás do teu ainda. Legal, aí vocês são gênios, eu não manjo dessa área. Eu não tenho nem noção como que vocês tratam ali pro varejo, porque o conceito é, o lead já elegeu você, né, como o ideal, né? Ele elegeu você. Eu não sei como que vocês tratam aí. No nosso caso, é importante, o nosso modelo, né, ele é mais complexo. A gente trata um lead, né, eu sempre falo isso, cara, lead, o que é um lead? Um lead pode ser várias coisas. Um lead pode ser um MQL, pode ser um várias SAL, classificações. Um cliente, um campeão, quer dizer, ele já se tornou cliente. Isso, ele pode estar dentro de alguma classificação, mas aí um lead precisa ser definido. A gente tem a nossa segmentação, ela parte de um MQL, ela tem uma classificação no meio que a gente chama de BQL, é o Business Qualified. Por quê? Porque como a gente vende para grandes contas, a gente reúne pelo menos 5 a 6 pessoas nessa empresa num processo de decisão. Legal. Então a gente tem que qualificar a empresa como um todo, então qualificar o business. Legal. O cara tem que qualificar o head de marketing, o head de RH, o head comercial, o CEO, o presidente. E se todos eles não elegerem a minha solução como a ideal, não vai para frente. Não vai para forecast. Exato. Legal, cara. Entendeu? Legal. Ela tem uma complexidade maior, inclusive, em termos de prospecção, a gente nunca restringe, né? Apenas a gente prospecta em média 9 a 10 pessoas dentro de uma empresa. Organização. Exatamente. Que legal. E a gente precisa qualificar essas pessoas, né? Todas essas pessoas para ter um BQL. Então, mas legal isso que você comentou sobre esse conceito do SQL, porque eu achei bem interessante, né? O SQL já é o cara que te elegeu como ideal. Como ideal. Isso não quer dizer que ele vai comprar ainda de você. Exatamente. Porque o jogo pode virar. Totalmente. O jogo ainda pode virar. Mas ele falou, cara, gostei de você, me manda o contrato. Para mim, essa é a premissa fundamental. Perfeito. E hoje, quem trabalha com essa gestão de dados, né, para o forecast, são os gestores de vendas de vocês. Isso fica, né, com a equipe de vendas. Tá com o meu gerente. Tá com o gerente. O meu gerente que cuida disso. Isso, legal. Porque ele só me apresenta quantos SQLs tem na semana para fechar. Por quê? Porque aí, como CEO, tá intimamente ligado ao meu crescimento de mês. Perfeito. Então, eu já sei. E é muito louco isso, porque, por exemplo, esse mês, a gente está gravando esse podcast em novembro. Outubro teve um feriado. Tem 2 feriados. E, cara, são 2 feriados, são 18 dias úteis para trabalhar. Né? 18 dias úteis para trabalhar. Cara, a gente vive no Brasil, a gente sabe que dias que antecede o feriado, meu amigo, já... Não existe. Lento. Dias ali, os 2, igual o feriado quebrado, igual tá para acontecer aí, cara, os outros dias também são ruins, assim. Então, quando eu sei a quantidade de SQL que eu tenho para fechar naquela semana, eu acelero um pouquinho mais a minha geração de demanda. Boa. Entendeu? A minha geração de MQLs. Porque eu sei que aquele mês vai estar impactado por causa do feriado. Mas assim, não é no chutômetro. Sim. É porque eu sei quanto de SQL eu tenho. Né? E aí, aqui é legal. Aqui, ó, qual que é a fórmula da receita previsível? Né? Então quantidade de SQL versus sua taxa de conversão, né? Versus o quanto você quer faturar aquele mês.
Então você mexe. Cara, é o teu SQL que vai determinar, você sabe, eu sei qual é a taxa de conversão do meu time. E eu sei o quanto eu tenho que faturar aquele mês. Então meu amigo, se eu preciso aumentar a SQL. Se eu aumentar a SQL, está intimamente ligado a duas funções fundamentais. Geração de demanda e poder de persuasão do meu vendedor. É a taxa de conversão. Por exemplo, o Henrique, né, que é o meu gerente comercial, lá, que é teu amigo, inclusive. Cara, a taxa de conversão dele é muito alta em relação aos outros vendedores. Por isso que hoje ele é o nosso gerente comercial. Então, no ano passado, por exemplo, a minha geração de demanda era muito baixa, mas a performance dele como taxa de conversão compensava a minha geração de demanda. Perfeito. Então, isso também está... a quantidade de geração de demanda está intimamente ligada, cara, à evolução do teu vendedor. Quanto tem cliente, a taxa de conversão. Cara, o Romário precisava de uma bola para marcar gol. Agora o Louco Abreu do Botafogo, antigo, né? Quantas bolas para chegar nele para poder marcar um gol? É verdade. Pô, essa analogia foi perfeita. Cara, pra gente finalizar, né? Queria ouvir de você 3 dicas aí que o Rafa tem pra galera do que fazer, né? Para quem deseja implementar uma metodologia como a receita previsível na empresa. Boa. Primeira dica que eu dou é leia o livro. Leia. Não busque atalhos. Cara, é legal você escutar fóruns, né, o podcast, mas leia. Né, por que as pessoas se decepcionam com filmes de bibliografia? Porque, cara, a leitura ela é interpretativa, né? Quando a gente lê, a nossa mente cria. Então, leia o Receita Previsível. Essa primeira dica que eu dou, seja não só Receita Previsível, mas qualquer método, seja um leitor assíduo, assim, tenha esse hábito, né? Vi um estudo uma vez falando que de cada 10 brasileiros, 2 leem livros. Né? Então, é um número muito baixo de leitores no Brasil, assim. Então, o primeiro ponto eu digo para vocês, sejam estudiosos, assim, estudem muito. O segundo ponto, para quem quer implementar qualquer processo, seja da receita previsível, spin selling, account-based marketing, sei lá, venda desafiadora, né? Qualquer técnica, o segundo ponto que eu dou é teste pequeno. Teste pequeno. Você falou do traction lá, né? Cara, eu gosto muito do livro Growth Hacking, do Sean Ellis. Laranjinha. Cara, pega uma amostra, testa, faça um MVP, teste barato. Você que estava me contando que teve um amigo que investiu uma grana em SDR, em método, não sei o que, o cara gastou, sei lá, mais de 100 mil reais. Isso tem uma história assim, de um cara falou pra mim, o cara gastou muito dinheiro investindo em estrutura para poder implementar a receita previsível, mas não foi você. Mas o ticket médio dele era muito baixo, então não se sustentava a operação. Então testa se possível com você mesmo. Você foi assim, você testou, eu fui comigo. Então testa barato. E o terceiro ponto que aí eu trago para quem quer implementar qualquer tipo de processo. Primeiro, estude. Segundo, teste barato. E o terceiro cara, acredite no processo. Acredite no processo. Tem uma frase do Winston Churchill, a frase é assim, se você está passando pelo inferno, lembra essa frase ou não? Sim. Se você está passando pelo inferno, continue caminhando. Então, você vai sair dele, velho. Entende? Então, se você implementou o processo, continue com o processo. Por isso que você testou antes. Exato. Continue acreditando nele. Continue. E aí, cara, eu entendo o empresário brasileiro. Cara, olha só. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu gosto são as dores de parto que eu sinto, porque eu estou na posição de empresário hoje, então eu me solidarizo com os empreendedores. Hoje no Brasil, a média de fluxo é que vocês vivem em outra realidade, vocês vivem com grandes empresas, mas a média de fluxo de caixa das empresas no Brasil é de 21 dias. Cara, olha a importância do cara vender todo mês. Por isso que a pandemia destruiu os negócios.
A pandemia destruiu os negócios porque os caras não podiam vender, cara. Exato. Porque o fluxo de caixa, a média é muito pequena. Muito pequena. Então, o que eu quero dizer? Eu sei que o empresário tem que vender já. Por isso que muitos ficam ansiosos com o processo. Não está dando certo, não estou vendendo. Cara, receita previsível leva em média 6 meses para começar a dar resultado no negócio. Então, acredite no processo. Faz um pé de meia. Por isso que testa barato. Testa barato. E eu acredito, né, que um dos canais de aquisição mais em conta para você testar barato é o outbound. O outbound não te... Cara, se você tem hoje um meio de contato digital e um telefone, você consegue fazer um outbound. Vai para cima. Vai para cima. Para finalizar, três dicas aqui do que não fazer. Na hora de implementar um processo de venda B2B focado na receita previsível. Primeira dica que eu dou é não contrate ferramenta antes de ter um processo. Perfeito. Assina embaixo total. Não contrate, não gaste dinheiro em ferramenta antes de ter um processo bem desenhado e testado. Use o Excel. Tem uma frase, eu sou formado em TI. Eu me formei em 2010. Era criança ainda. 15 anos. Eu me formei em 2010. Olha essa frase do meu professor de banco de dados, professor Leonel. Ele dizia o seguinte, nunca informatize, olha isso, nunca informatize uma empresa onde os processos são desorganizados. Porque, naturalmente, sua tecnologia vai ser bagunçada. Você vai automatizar o errado. O errado. Então, cara, primeira dica do que não fazer, não gaste dinheiro com ferramenta. Saiba que os caras da ferramenta querem vender a ferramenta para você. Exato. É tudo que eles querem vender ferramenta para você. Então, não se empolgue com isso. Tá? A segunda dica que eu dou do que não fazer, não se empolgue na entrevista de emprego com aquele vendedor ou com aquele SDR que fala muito bem. Porque ele é vendedor. Ele sabe como se vender para você. Então, não se empolgue, ok? Não se empolgue. Não acredite que você contratou alguém extremamente talentoso vai vender rios. Tá? Então, não terceirize a sua responsabilidade olhando para aquela pessoa. É muito legal encontrar um vendedor que se vende ou um SDR que se vende muito bem na entrevista. Não estou dizendo para você não contratar, mas não acredite que porque ele é muito bom em persuasão ou ele é muito bom na oratória, você vai vender mais. É um pré-requisito. Perfeito. Mas, cara, a responsabilidade é sua. É sua. Uma terceira dica que eu dou do que não se fazer quando você implementa qualquer processo, né, seja receita previsível ou qualquer outro, cara, não seja 100% teórico. Entenda que a receita previsível foi criada nos Estados Unidos. Lá, a realidade econômica é completamente diferente do Brasil. Então, assim, eu gosto de tropicalizar os métodos. Você precisa trazer para a tua realidade. Tropicalize os métodos. Use o método. Perfeito. Use. Cara, a receita da Coca-Cola está na latinha. Mas por que em algumas regiões o gosto dela é um pouquinho diferente? A água, a matéria-prima. Entende? Então, tropicalize para a tua realidade os métodos. Perfeito. Tropicalize. Por isso que é importante testar antes. Perfeito. Eu sempre bato nessa tecla, cara, pegando a tua primeira dica do que não fazer, não contrate ferramenta sem ter o processo. O que eu faço de reuniões com empresas que falam, seguinte frase, contratamos a XPTO, né, nós nomes, ou contratamos a outra, caras, né, que são boas, muito boas, mas minha equipe não usa. Mas, cara, meu time não tem nenhuma aderência com a ferramenta. Aí você começa a entrar mais a fundo. Cara, como que tá o processo de vocês hoje? No máximo o processo que a ferramenta fez, né? A implementação da ferramenta fez com eles na hora de implementar ali. Lá o cara de implementação, o CS, enfim. Mas não tem a inteligência por trás, né, que a ferramenta precisa. A ferramenta, ela no próprio nome diz, é uma ferramenta que vai te ajudar. Ela não vai vender para você. Então, e eu coloco ainda a tecnologia como um quarto pilar, né, em termos de ordem de prioridade. Eu sempre falo, qual que é a tua estratégia comercial? A tua estratégia envolve quais são suas estratégias de geração de demanda. Segundo,
como estão estruturados os teus processos para estas estratégias Aham. de forma personalizada. Terceiro, como está o teu time, como são as pessoas que vão estar embutidas nesse processo. Aí sim eu vou olhar para a tecnologia. É. Então ela vem lá, vem como um quarto passo ali na ordem de prioridade em termos de você analisar, porque não vai fazer nenhum milagre. Mas é isso, cara. Que prazer ter batido esse papo aqui com você. Prazer é meu. Muito. Aula aqui, né? Tivemos uma aula aqui de receita previsível com o Rafael. Com certeza faremos muito mais conteúdo juntos aí. Obrigado, pessoal, para quem está assistindo a gente no YouTube, escutando a gente no Spotify. Né? Muito, muito, muito obrigado por mais esse episódio e nos vemos na próxima. Valeu, Rafa. Valeu. Tamo junto. Valeu. Sales Talk.